Boa noite. Abro a presença da audiência pública que foi convocada pela Comissão de Planejamento, Desenvolvimento Urbano e Política Agrícola, do Meio Ambiente, da Câmara Municipal, com o objetivo de possibilitar a discussão do projeto de lei complementar 140/2023, que se refere ao Plano Diretor do Desenvolvimento do município de Rio Claro. Neste ato, convido para a formação da mesa os seguintes vereadores. Geraldo, queria agradecer ao vereador Alessandro, vereador Hernani, que compor a mesa aqui a Mônica Frandi, a Karine e o Pedro também são os coordenadores do plano diretor referente ao executivo. Também convido o vereador Moisés, presente no plenário. Vou conceder a palavra às pessoas, e as pessoas que queiram protocolar também uma emenda ao plano diretor, uma sugestão, que procure o Ricardo ali. Ricardo é o nosso coordenador jurídico, ele vai anotar as pessoas que queiram falar sobre o plano diretor e terá 5 minutos, sem a parte, para cada um debater a sua proposta e, em seguida, se tiver alguma coisa por escrito, poderá ser protocolado. Convido o Leandro também, secretário do Meio Ambiente. Passo a palavra à nossa secretária Mônica. Coordenadora do plano diretor. Boa noite a todos os presentes. Em nome da equipe técnica de atualização do plano diretor, nós agradecemos a presença e esse convite do Legislativo para nós fazermos parte dessa audiência, dessa segunda audiência do Legislativo, no intuito de ser mais um momento de esclarecimento, né? Eu reforço aqui que nós já fizemos 14 encontros, que nós chamamos de escutas públicas, nós ouvimos 517 munícipes, todo esse processo está documentado, tenho aqui para quem quiser consultar, e depois ele fica disponível no arquivo público do município. Fizemos 24 reuniões externas, onde ouvimos o Unesp, e da Unesp o GCE e o IB, o GAEMA, as PACER, a CIRC, CIESP, a ERC, a OAB, moradores de bairros. Então, foram todas as entidades ou pessoas que nos solicitaram, nós recebemos e esclarecemos esse processo de atualização do plano diretor. Depois fizemos mais 24 reuniões de trabalho para processar todo o material que nós recebemos nas audiências públicas. Fizemos as 2 audiências públicas no Executivo, né, no dia 12/8/2022 e no dia 30/8/2022. Então, nós entendemos que todo o rito de participação democrática foi concluído.
Esse processo agora está no Legislativo, né? Então, é uma peça técnica, e como nós estamos envolvidos nesse trabalho desde o início, é uma equipe multidisciplinar que é formada por secretários municipais e por servidores de carreira que são acostumados com a rotina do planejamento da cidade. Os nossos argumentos sempre foram argumentos técnicos, jurídicos, né? E baseados no interesse público. Então, entendendo que a cidade é um organismo que se altera, né, e que a gente precisa receber essas alterações e compatibilizar com as inúmeras demandas que nós recebemos. Então, agradeço mais esse momento que o Legislativo nos dá para participar, e a nossa ideia aqui é esclarecer, Júlio, como sempre, tá bom? Então, agradeço a presença do pessoal da equipe, os vereadores, né, que estiveram conosco nas escutas públicas. Então, esse envolvimento foi muito positivo, né, porque é um trabalho longo que a gente não resolve numa audiência, né? A gente tem um processo longo aqui de trabalho e de dedicação desse grupo que é tão qualificado, né, comprometido. Obrigada. Ricardo, tem alguém que vai fazer alguma colocação do público? Já tem alguém inscrito, Ricardo? Sim, o primeiro que se encontra inscrito para falar é o Cauã Alves, pelo movimento Minha Rio Claro. Pessoal, muito boa noite. Trouxe algumas sugestões nessa discussão do plano diretor lá no início, quando começou a escuta pública. Acho que as sugestões 4, 5 e 6, elas estão classificadas como sugestões que entram através do Código de Obras. Então, não diz tanto respeito à discussão que vai ser feita aqui, vai vir no momento posterior, numa outra legislação. Mas, através do movimento Minha Rio Claro, para a gente levantar a discussão, acredito que é importante a gente trazer alguns apontamentos. O primeiro deles é a gente rever a questão da verticalização na cidade e a gente trazer mais incentivos para que a gente verticalize a nossa zona central. É importante que a gente pare com a mentalidade atrasada de ver e trazer percepções de que novos conjuntos habitacionais joguem as pessoas da periferia para a margem da cidade. Iniciativas como o Jardim das Nações são erros históricos aqui na história da nossa cidade, que jogaram as pessoas das camadas mais populares para a margem, num local sem infraestrutura de saúde, educação, mobilidade urbana, longe dos empregos. A gente precisa entender que a zona central e os bairros da cidade pertencem a todos. Não tem rioclarenses que têm mais ou menos valor. A cidade pertence a todos. Por isso, até uma percepção um pouco radical que a gente observa e que aí a gente até brinca nas discussões de urbanismo, é que, em alguns casos, não deveria nem existir o zoneamento. A gente entende que a percepção da gente poder verticalizar para fazer instrumentos como a fachada ativa, para trazer mais movimento para a zona central, ou a gente entende que o nosso centro está morto, ou a gente entende que o principal organismo de uma cidade é o seu centro, e a gente precisa verticalizar essa região, a gente precisa modificar a realidade de imóveis como estacionamentos, imóveis parados, casas abandonadas. A gente precisa preservar imóveis históricos, com toda certeza, mas a gente precisa aproveitar o potencial construtivo que a gente tem numa zona central, que já tem toda a infraestrutura de saúde, educação, mobilidade urbana e empregos. A gente tem um horto, a gente tem um shopping, a gente tem a maioria das empresas presentes aqui. Chega da gente jogar o pobre para a margem da cidade. Nenhum rioclarense é mais ou menos por conta do CEP que mora, mais ou menos pela sua capacidade ou não de estar presente e residir num bairro. A gente precisa, através do poder público e, enquanto sociedade, através do movimento Minha Rio Claro, a gente faz essa cobrança de que os incentivos do poder público possam estar no sentido de que a gente tem espaço na zona central para fazer conjuntos habitacionais e incentivar moradias populares aqui. A gente precisa abrir os olhos para essa realidade e reviver o nosso centro. A cidade, nas suas bordas, não é o local ideal da gente jogar a nossa população. É isso que eu queria destacar e agradeço o espaço para a fala. O pessoal que está aí no fundo, pode usar essas cadeiras aqui na frente, se quiser. O IPE quiser entrar aqui na frente do plenário, fica à vontade. Ricardo. Tá, o próximo inscrito para falar é Carlos Eduardo Carbinato,
tá? Que vai falar pelos bairros Jardim Floridiana, América, Vila Bela, Vila Nossa Senhora da Saúde, Jardim São Paulo e Zona Rural. Primeiramente, boa noite, prezados vereadores, presidente, munícipes presentes. A presença de vocês é muito importante hoje. Eu gostaria de expressar a minha gratidão, primeiro, por essa oportunidade de me dirigir a essa Casa Legislativa em nome dos bairros, né? Jardim Floridiana, Jardim América, Vila Bela, Nossa Senhora da Saúde, Jardim São Paulo e Zona Rural. Depois de diversas reuniões entre os moradores, debate com os responsáveis pelo desenvolvimento pelo plano diretor, também com alguns vereadores, nós expressamos de forma unânime o nosso posicionamento que nós somos contrários às alterações propostas nos bairros residenciais. Para nós é crucial preservar a identidade e a qualidade de vida dessas áreas, mantendo-as estritamente residenciais, principalmente depois de ter uma experiência muito negativa, quando em 2017 foram implantados os CADs, né, os corredores de atividade diversa, e trouxe diversos transtornos, desvalorização para os moradores de onde está situados os corredores, né? Quando esses moradores decidiram instalar suas vidas ali, era estritamente residencial. E depois que se mudou para corredor, virou transtorno. A gente entende que o desenvolvimento urbano é inevitável, né? E muitas vezes necessário para o progresso da cidade, mas, no entanto, a gente acredita que esse desenvolvimento não deva ocorrer às custas do pouco espaço que ainda resiste como zona residencial e do bem-estar dos moradores que constituíram suas vidas e lares nessas comunidades. Pedimos, portanto, que os senhores vereadores considerem cuidadosamente os anseios e preocupações dos munícipes antes de tomar qualquer decisão relacionada ao plano diretor. Solicitamos que as alterações propostas para os bairros residenciais sejam revistas e que sejam realizadas consultas mais amplas com a comunidade, de modo a garantir que suas vozes sejam ouvidas e respeitadas nesse processo. Porque as escutas públicas que foram feitas até agora não atingiu a maioria dos moradores desses bairros. E, na maioria das escutas, foi uma oportunidade que a população teve em relatar problemas diversos das suas comunidades. Então, teve muito morador que foi nessas escutas públicas e acabaram... As escutas tinham um tempo muito curto, né? 1 hora, 1h30 cada escuta pública. E o plano diretor... Quanto tempo tinha? Mais? E o... Geralmente, nós marcávamos das 19 até as 21, 22 horas. Não tínhamos um limite para término. Acho que você não chegou a comparecer nas audiências. Acho que eu não cheguei nem a ficar sabendo. A gente ouviu... O processo de divulgação foi muito amplo. Redes sociais, jornais. A gente não tem como ir de casa em casa, né? Mas, principalmente, os pontos de escuta pública foram nas periferias, onde a pessoa não tem a condição de se deslocar. Exato. Então, nesses bairros que você está citando, a gente teve pontos, sim, de escuta pública. Além desses pontos, nós recebemos moradores dos bairros, nós tivemos outras reuniões internas, as nossas audiências no Executivo. Então, a gente entende que o processo foi bastante amplo. Chega uma hora que ele tem que ser finalizado. É que a gente entende que, assim, nós, como representantes dos bairros, nós fizemos diversas reuniões entre os bairros, e reuniões longas também, até 10 horas da noite, e a gente achou tão complexo, tipo, até as terminologias, entender o que é ZR1, e a gente está falando de pessoas assim, a gente está falando de advogados, de professores, de bancários, de agentes imobiliários. Então, assim, e a gente sabe que nessas escutas, depois que a gente foi atrás da população que foi ouvida, foi uma oportunidade que o povo teve também de falar muito os problemas dos bairros. Teve gente que foi em escuta pública para falar sobre poste que está na frente de casa, para falar sobre lombada, para falar sobre iluminação, para relatar problema do bairro. E o pessoal entendeu muito pouco sobre o plano diretor. Foi o que passaram para a gente. E, então, que foram realizados não atingiu a maioria dos moradores desse bairro. Foi uma oportunidade da população em relatar os problemas diversos em suas comunidades. Que não foi o que eu estou repetindo o que eu falei, mas não tinham ligação com o plano diretor. Pouco foi conversado e esclarecido sobre o plano diretor. Era só isso. Sem mais delongas, eu agradeço mais uma vez por terem cedido esse espaço para a gente. Obrigado, Cadu. Ricardo. Então, o próximo inscrito para falar é Rita de Cássia Zanetti Marque, que vai falar pelo Jardim América.
Boa noite a todos. Boa noite, senhores vereadores. Se puderem prestar atenção no que falar, eu agradeço. Porque eu vi o Cadu falando aqui, os vereadores conversando, agora, eles estão tirando foto. Eu prestei atenção, viu, Rita? Não, importantíssimo, só é vocês que votam. Só para dizer uma coisa, só É. me permita uma parte. Eu ouvi, o Cadu é meu amigo, inclusive ele pode falar. Eu falei no meu programa que você ouve, mas acho que nos dias que eu falei você não ouviu. E se a senhora quiser que eu repita o que ele falou, posso falar também. A importância é prestar atenção. Não, eu presto atenção, sim. Bacana. Assim como eu prestei atenção no caso dele. Bacana, obrigada. Dona Rita, Uma parte, então, Dona Rita, Oi, querido. eu não estava olhando, mas eu estava ouvindo, eu também posso repetir tudo que o Tá Cadu bom. disse. Isso Então, é a senhora não se importante. preocupe. Obrigado. Não, eu me preocupo porque eu não vim perder tempo. Vamos lá. Oi? Não tem problema, dá tempo. Dá tempo. Bom, vamos lá. Gente, para mim, eu escutei o rapaz aqui, o mocinho, comentando sobre o centro da cidade. Importantíssima fala. Eu fui para São Carlos sábado. Eu fiz questão de ir dar um rolê em São Carlos sábado. Alguém, por acaso, tem ido para lá e dar uma volta? Como está? Tudo alugando? Não está. São Carlos não está tudo alugando. Você sabe por quê? Eu penso que crescimento, para nós, o reflexo é o centro da cidade. Eu não acho que pegar um bairro residencial e colocar lá para alugar para uma contabilidade, que mais que foi colocado? Fisioterapia. Isso vai fazer movimentar o meu centro da cidade. Reflexo no centro da cidade é a gente ver que fechou uma indústria. A Torque, quem veio no lugar? Qual é o nosso poder aquisitivo para gastar no centro da cidade? Não, querido, não. Né? A gente fala assim, nós não temos água, mas a gente vê prédio levantando. Não sou contra levantar prédio, pelo amor de Deus. Não é isso que eu estou querendo dizer. É uma delícia a gente ver isso. Mas, se tem água para o prédio, a água que eu entendo, as reuniões diretoras que nós fizemos, foi muito bacana. Né? Eu aprendi muita coisa. Por exemplo, eu aprendi como é o desenvolvimento de um bairro. O desenvolvimento de um bairro não é eu tirar ele de residencial e passar ele para as R2 ou poder fazer o que quer do que eu fui comprado. Por exemplo, o meu bairro cresceu. Em volta do meu bairro, nos corredores, eu tenho posto de combustível, eu tenho farmácia, eu tenho borracharia, eu tenho elétrica, eu tenho hidráulica, tudo loja, todos nos corredores. Não nos falta nada para progredir no nosso bairro. O que falta é emprego nessa cidade e achar que você pegar um bairro que é residencial, porque, assim, olha, para uma pessoa poder alocar nesses bairros residenciais, no qual a gente pagou muito caro só para trabalhar, a pessoa tem um poder aquisitivo muito bom, porque, senão, ela mora lá. Quem mora lá pode abrir CNPJ. Ele pode, o advogado pode abrir o CNPJ e morar lá. O que ele não pode fazer? Bem que o advogado nem pode pôr placa. Se a pessoa abrir alguma coisa, ela pega 5 metros para dentro, que é o recuo, e coloca a placa dela. Não vai descaracterizar de bairro. Mas eu não acho que vai movimentar a nossa cidade. Eu não acho que isso, eu vou dar um volta em torno nessa praça e vou ver isso aqui lotado. Não precisa estar lotado, 50%. Eu não acho, desculpa eu falar, que vocês se garantiriam ir num cartório e falar assim, olha, pode mudar os 3 bairros ou 4 bairros, eu não lembro agora, que a gente se reuniu tanto, e falar assim, garanto 70% de progresso na cidade, de renda, mais vai sobrar vaga de mercado na cidade, fazendo essas alterações nos bairros. Vocês podem garantir esse crescimento? Isso é crescimento? Não, não é crescimento. Eu acho assim, olha, eu fui nas suas reuniões da escola, fui em uma que é referente ao meu bairro. Não foi explicado lá para o plano diretor, ninguém entendeu. Tanto é que o Cadu falou foi minha fala para o Cadu. Chegou lá, a pessoa estava falando do poste. Olha, o poste me atrapalha eu recolher o meu carro. Está faltando iluminação na minha rua.
Não ia ser eu que ia explicar, todo mundo falando ali. Aí eu fui falar. Agora, você imagina, foi numa escola, que eu não lembro onde foi o nome da escola, onde foi ali no Jardim América, onde a gente podia ir. Olha só, imagina, eu fui num bairro onde os terrenos são menores, pode comércio à vontade, é o estilo do bairro. Vocês imaginam eu chegando lá e falando assim, não, no meu bairro não aceito comércio. Eu quase comecei a ser vaiada. Porque eles não estavam entendendo o que era. Aí eu precisei começar a explicar. Falei, queridos, é assim que funciona. Não sei se vocês um dia pudessem, como também precisei lutar muito para conseguir ter onde eu moro hoje. Morava do lado do meu comércio. Eu não tinha sábado, domingo, feriado, porque eu morava do lado do comércio. E eu tinha que atender. Meu pai fazia atender. Feriado, 10 da noite, o que fosse. Mas, se você pudesse morar longe do seu trabalho, você não moraria? Todos ali responderam que sim. Aí eu expliquei. Falei, é trauma de morar do lado de onde eu trabalho, que eu lutei tanto para morar onde eu estou hoje. Aí começaram a entender, porque até então era uma loira nojenta e metida. Então, eles não estavam entendendo o que era o plano diretor. O que o Cadu falou tem toda a razão. Eu vi passar por isso lá. Então, assim, eu acho que a ideia de a gente tem que progredir aqui também, sabe? Parar dessa ideia de mexer nos bairros, você vai fazer a cidade melhorar, o nosso centro se movimentar. Aí fica fácil, né? Aí fica fácil você pegar um sonho das pessoas que foram morar lá porque é residencial, aí você achar que isso resolve o progresso da cidade, né? Aí fica cômodo. Né, do que sair atrás, o que eu vou oferecer para uma empresa vir aqui? Sertãozinho, gente, tem 130 mil pessoas, ainda estou mentindo, não chega a ter 130 mil pessoas. Tem 3 distritos industriais. Aí você fala assim, mas lá tem água, tem usina, nós também temos usina. Araras tem usina. As usinas não são todas em Sertãozinho, é região. Mas lá se movimenta, se conversa, vai buscar, vai atrás. O que eu posso fazer? O que eu posso ajudar? Eu conversei, teve vereador que eu conversei, estou terminando, teve vereador que eu conversei com uma empresa, saiu daqui, ele não estava nem sabendo. A empresa saiu daqui. Então, fica fácil. Né? Fica fácil mexer com a gente, né? Mexer com um sonho que você estrutura há 30 anos, quando você pensa que você vai começar a descansar, estou eu aqui lutando pelo meu direito. Não é mesmo? Agradecida. Ricardo. Tá. O próximo inscrito é Maricá Mancini, pelo Jardim América também. Boa noite a todos. Eu vim aqui representando o Jardim América e vim falar sobre os meus vizinhos, que moram encostados com o Paulistão. Estamos tendo transtorno para o bairro, porque a entrada do mercado é no corredor, mas eles estão entrando no bairro para descarregar. Eu moro a 2 quarteirão do Paulistão, e eles passam, rebentam todos os fios. Isso não está certo. E os barulhos que fica caminhão frigorífico parado ali, que incomoda todos os moradores que moram ali, inclusive caminhão frigorífico, dia e noite. Então, eu queria que vocês olhassem com carinho pelo Jardim América, porque nós somos contra essa alteração que está tendo. Muito obrigada a todos. Obrigado, Maricá. Próximo. O caminhão frigorífico fica ligado a noite inteira mesmo. Obrigada.
Próximo inscrito é o Pimental, jornalista. Bom, boa noite a todos, a todas. Boa noite, Julinho. Boa noite aos demais vereadores. Eu quero primeiro registrar minha satisfação de ver essa plateia há muito tempo que ele não ficava cheia. Eu estou vendo ela cheia, isso é um bom sinal, né? Agora, eu quero lamentar que a plateia daí está vazia, né? Quero lamentar que a plateia daí está vazia, né? Depois, enquanto jornalista há 40 anos nessa cidade, eu quero registrar, é só um registro para reflexão. Eu acho que é complexo, se não inadequado, resolver votar um projeto de revisão de plano diretor a 6 meses da eleição, né? Aliás, não se culpe a atual administração, porque isso virou vício na cidade. É um vício. Há 4 anos atrás aconteceu a mesma coisa, há 8 anos atrás aconteceu a mesma coisa. Então, eu acho que merece reflexão, que passe 4 anos, apesar que parece que o ano passado teve uma mudança também, mas demora 4 anos e aí vem uma outra revisão. Eu não estou questionando a participação que foi feita, popular, etc., coisa e tal. Aliás, eu acho que para discutir o plano diretor, todo mundo reclamou aqui que as pessoas entendem pouco. É verdade, como entendem pouco da Constituição, como entendem pouco de um monte de coisa. Então, pela listagem que a Mônica Frandi me fez das entidades que foram escutadas, né, os setores, eu acho que a inteligência da cidade participou disso. Eu não vou entrar no mérito do projeto. Eu estou vendo que existe alguma resistência aí de mudança. E, para finalizar, eu quero dizer que tem que tomar muito cuidado com esse discurso de verticalização, principalmente do centro da cidade. Para quem não sabe, boa parte do centro da cidade é tombado pelo Condefá, né? E eu espero que assim continue, porque só assim que a gente conseguiu fazer resistir um pouco de patrimônio histórico que resta na cidade ainda. Por um outro lado, não se esqueçam que a verticalização tem impacto na rede de água, de esgoto, etc., coisa e tal, certo? Então, não se esqueçam disso, porque a rede de água e de esgoto do centro da cidade, ela já não é tão antiga, porque eu acho que há uns anos atrás foi trocada uma boa parte, mas ela não está projetada para aguentar a verticalização do jeito que eu vi proposto aqui, né? Então, era isso que eu queria dizer. Repetir, eu estou adorando ver essa plateia cheia e estou lamentando ver esse plenário vazio. Obrigado, João. Ricardo. Próximo inscrito para falar é Marcos Masson, geólogo. Boa noite a todos. A intenção é falar de forma geral sobre a questão do plano diretor, porque eu estou participando do processo desde o começo, né, desde as oitivas, enfim, as reuniões nos bairros, enfim. E o que eu estou sentindo assim, é que o que está faltando é uma conciliação, porque de tudo que foi dito, né, parece que, se a gente fizer aqui uma enquete, uma estatística, tem praticamente um único empecilho, um único entrave, que é a questão da verticalização. Então, sobre esse ponto da verticalização, primeiro, eu vou falar conceitualmente sobre ela. Ela, em médio e longo prazo, ela tende a ser inevitável. É uma tendência mundial, porque ela acaba resolvendo simultaneamente 2 problemas, questões sociais. Ninguém está dizendo que vai fazer uma favelização num bairro, mas a não verticalização, ela aumenta o preço do metro quadrado, o não adensamento populacional de áreas urbanas já consolidadas aumenta o preço do metro quadrado, empurra pessoas para a periferia e provoca mais impactos ambientais, porque você tem que expandir a cidade na horizontal, quando você já tem um espaço que já foi impactado. Então, isso é o conceito, isso é mundial. No entanto, eu acho que nós não estamos fazendo um novo plano diretor, é apenas uma revisão. Então, eu acho que vai ser possível chegar a um acordo que esta questão da verticalização de bairros possa, eventualmente, ficar para uma discussão futura, quando vier uma
revisão mesmo, na verdade, não uma revisão, um novo plano diretor, porque aí vai ter mais tempo para se discutir, mais tempo para se falar sobre esse assunto, e eu acho que, tirando isso da frente, a gente resolve, e isso pode acelerar o processo. Por quê? Depois de 14 reuniões ou oitivas nos bairros, das quais eu participei, de algumas, depois de 24 reuniões com entidades, inclusive com universidade, enfim, com quem entende do que está sendo dito, e esta aqui é a 4ª audiência pública. A Sabesp foi privatizada em São Paulo com 2 audiências. Vai ter questionamento jurídico, tal, não vou entrar no mérito, mas foram feitas 2 audiências. E, na segunda, a votação aconteceu à noite, no mesmo dia da segunda. Então, a vontade de se fazer é necessária. Por quê? Porque se falou muito de emprego, da questão de levar, não vai resolver. O que as pessoas não sabem, eu trabalho com isso há mais de 20 anos. Eu ajudo, aí não estou dando carteirada, não, é só para as pessoas saberem do que eu estou falando. Eu trabalho há mais de 20 anos resolvendo conflitos fundiários, conflitos territoriais, conflitos ambientais, Brasil afora. Trabalhei em todos os grandes empreendimentos do Brasil nos últimos 20 anos, incluindo Belo Monte, que é o maior de todos dos últimos 50. Então, eu trabalho com isso. Então, eu sei do que eu estou falando. Então, a necessidade em fazer é premente, é para ontem. Por quê? Porque, no plano diretor de 17, restaram problemas que estão impactando no desenvolvimento econômico da cidade. Porque, independente da legislação federal, estadual ou mesmo municipal, o que se faça num país, o jogo é jogado no município. É aqui que se faz. As linhas de jogo são no município. E vocês imaginam, eu já conheço o plano diretor 17, o anterior e essa revisão. O que está sendo feito, a revisão é fundamental, gente. Por quê? Para vocês terem uma ideia, tem linhas de jogo aqui, dando um exemplo do jogo de futebol. Imagina um jogo de futebol em que a linha lateral do campo está passando no meio da arquibancada. Como é que o jogador vai subir lá? Não tem jeito. E aí, chega um pedido de certidão de diretrizes lá, a pessoa vê, não tem lógica o que está aqui. Eu sei que o que você está pedindo é coerente, mas a lei que está aqui me impede de te dar a certidão do jeito que seria a lógica. Está errado, é necessário corrigir, e não dá para esperar. Já está atrasado 7 anos essa correção. O Executivo fez um trabalho excelente, ele entregou esse trabalho já há 8 meses. Né? Então, já foi tempo suficiente para ser analisado, já foram 14 oitivas, 24 reuniões com entidades que têm conhecimento sobre o assunto, e essa é a 4ª audiência pública. Então, a minha sugestão é que se chegue a um acordo nessa questão da verticalização, que, por mais que ela seja inevitável num futuro, ela tem que ser discutida, e se vai ocorrer ou não, aí há tempo para que as entidades de bairro entendam melhor o que está sendo feito, façam questionamentos, enfim, e tenham tempo para pensar sobre isso. E isso fique para uma próxima revisão. Acho que esse é o ponto que está segurando. Então, uma vez resolvido isso, eu acho que os demais não há problema. Então, eu acho que, nos demais pontos, não há muito problema a ser sanado. Né? Por quê? Porque o que eu quero dizer, assim, em resumo, é que todo o restante que está lá é fundamental para o desenvolvimento econômico da cidade. Fundamental. Tem muitos erros que estão impedindo mesmo o desenvolvimento de Rio Claro. Né? Tem empresas saindo daqui e indo para outro lugar. Empresas que viriam para cá, não vêm para cá, vão para outro lugar. Muito por culpa de problemas no plano diretor que talvez ninguém aqui saiba, mas que são fundamentais e que não vão impactar em nada na vida das pessoas. A questão da verticalização, que é um problema que se deixe, eu acho que há possibilidade de se deixar isso para uma discussão futura. E os outros detalhes que já foram resolvidos e foram sanados, eles precisam ser aprovados com urgência, porque isso impacta no desenvolvimento da cidade. E acho que cidade sem desenvolvimento econômico, ela morre, ela sucumbe. Sim. Não. 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 Não, eu estou, inclusive, dizendo que a verticalização pode ficar para o futuro. Agora, existem questões no plano que estão erradas, que precisam ser corrigidas, e que não vão afetar em nada a vida das pessoas, as outras questões. Sim, é a verticalização.
Isso é um outro problema, mas foram feitas as reuniões. A lei foi cumprida, as reuniões foram feitas, publicidade foi feita. Está registrado, está registrado. Foi feita publicidade, está no site da prefeitura, foi divulgado na imprensa, enfim. Mas isso eu não vou discutir. Mas que foi feita publicidade, foi feita. Então, a lei pede isso, que se faça publicidade. E não dá para chegar no segundo tempo da prorrogação e agora querer mais prorrogação. Enfim, é isso. Obrigado, Marcos Masson. Ricardo. Tá, o próximo inscrito para falar é Luiz Gustavo Pessoa de Sales, advogado. Boa noite, obrigado pela oportunidade. Eu queria só deixar um pequeno comentário de início, que processo legislativo não é prorrogação. Faz parte do jogo e a gente vai jogar o jogo jogado. Essa é a primeira coisa. O segundo ponto que eu queria colocar é sobre a questão que foi colocada sobre o adensamento, e tem um instrumento super importante no plano diretor aqui já, que é o instrumento das PEUCs, do IPTU progressivo e da apropriação sanção. Só que acontece de como isso foi colocado no artigo 138 nos seguintes, é letra morta. Porque quem já viu o município emitir dívida sobre a LRF? Não emite dívida, né? Então, quando você coloca que a desapropriação de sanção vai acontecer somente com pagamento de dívida, você matou esse instrumento. São Paulo resolveu esse problema, colocando dinheiro do Fundo de Desenvolvimento Urbano para poder ser utilizado para esse tipo de desapropriação de sanção. Então, eu acho que vale a pena esse ajuste, independente de todas as outras questões que a população está colocando, para que a gente tenha um instrumento que realmente funcione. Porque, do jeito que está, nem precisa dos 138 seguintes. Pode tirar, porque nunca vai ser utilizado. É só isso mesmo. Obrigado. Obrigado. Ricardo. Próximo inscrito é Sérgio Desiderá, pela Associação Bela Vista e Vista Bela. E Vila Bela. Boa noite, senhores vereadores, a equipe de revisão do plano diretor, todos os presentes. Temos algumas pessoas, cidadãos, têm se mobilizado. E eu queria lembrar que das chamadas lei de zoneamento, não é? Da lei de zoneamento, lá para o artigo 38, inciso 1, vários bairros, e eu vou citar realmente, às vezes a gente falamos do pessoal do Freudiana, Jardim América, do Vila Bela, onde eu moro, não é? E não foi por acaso, não foi por isso que eu fui morar lá. Eu morava lá antes do plano diretor e dessa autorização. Da Jardim Nossa Senhora da Saúde, alguém do Jardim São Paulo. Eu não sei mais quais são considerados zonas residenciais 1, mas o problema é que coloca como unifamiliar e tem uma palavrinha tão pequena de 2 letras no meio de 2 vírgulas, ou multifamiliar, combinado, o que permite a questão da verticalização ou outras formas de adensamento. Talvez o Masson tenha colocado essa questão, mas a gente também tem, lá para os demais artigos, como o artigo 134 do IPTU progressivo. Desculpe-me, não é questão de cada um que tem seu lote, sua casa, que o IPTU é progressivo, não é isso. É para quem tem áreas de 5 mil, 6 mil, 7 mil, 8 mil, 10 mil metros em áreas próximas do centro, que precisam adensar, certo? E que podem, inclusive, adensar com verticalização, certo? Como a lei poderá permitir. Mas o IPTU progressivo, portanto, para que essas pessoas... Quando a gente discutiu isso há um tempo atrás, eram 5 anos de proposta de pressão, a cada ano seria uma alternativa até a pessoa consolidar a venda, a incorporação dessa área, certo? Tem a outorga onerosa ao direito de construir, tem as operações urbanas consorciadas, do qual, inclusive, a gente põe no plano diretor, depois é um problema sério para regulamentar o uso dessa lei. Não se regulamenta e, portanto, torna-se, como já disseram, inócuo.
Eu, inclusive, tenho uma proposta aqui, minuta de operações urbanas consorciada, elaborada em outras... Aqui em Rio Claro mesmo, certo? Mas também não implementado. A minha preocupação com essas questões é criar um fundo urbano, né, de desenvolvimento urbano, inclusive com a participação do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano, porque nós temos vários problemas. Nós queremos urbanizar a avenida, eu gosto de chamar de Avenida Paulista, da antiga Estrada de Ferro Companhia Paulista, ou Avenida dos Trilhos, ou o que ultimamente tem se chamado de Avenida de Integração. Toda essa urbanização, que vai da Avenida 29 para sair da cidade até Batuvi, vai custar muitos milhões. Assim como, por exemplo, a cidade não pode progredir para a zona, não pode crescer para a Zona Leste, exatamente pela preservação da nossa floresta, e o futuro exige a preservação e a sobrevivência da floresta, que é importante para toda a população, e hoje todo mundo considera para o mundo. Vamos para a Zona Norte, a questão do rio Corumbataí. Temos para o sul, já estamos conurbados com Santa Gertrudes. Sobrou a área para a Zona Oeste, onde nós teremos que preservar o Rio Cabeça e o Passa Cinco, com todo o cuidado, porque é a área de construção da ETA 3, a terceira estação de tratamento para abastecer a população que cresce, mas, para chegar lá, e a população dos condomínios e dos grandes conjuntos habitacionais, nós vamos ter que passar por cima da rodovia Washington Luiz, por cima da Estrada de Ferro, que é importante não mudar nunca, porque vem toda a produção agrícola do Mato Grosso, do Oeste de São Paulo, para o maior porto exportador, que é Santos, e passa ali. Nós vamos ter que passar por cima dela. Nós vamos ter que passar por cima do rio Corumbataí. Quanto é que vocês pensam que vai custar? Quantos milhões nós vamos para o futuro? E, portanto, quem vive nessa cidade precisa do atendimento dela, vive na cidade, e também nós temos que dividir esse ônus da preocupação com aqueles que lucram com essa cidade, que ganham dinheiro com ela, com a construção, com a especulação imobiliária, com os loteamentos, com a verticalização, que poderão ter um fundo participando disso para dividir para toda a população. Portanto, e sem esquecer do artigo, acho que o 100 e seguintes, que fala sobre a questão dos parques municipais. Nós criamos, a Câmara já aprovou, começamos com 12, 14, temos 15 áreas consideradas como parques municipais que precisam ser preservados. Rio Claro era considerada pelo PCJ como área de produção de água, certo, Júlio? Até hoje ainda é chamado assim. Porém, nós estamos perdendo essa condição com o desmatamento e a destruição dos nossos mananciais. A água precisa ser preservada para toda a população. Quando a gente fala que nós queremos um futuro melhor para os nossos filhos, nossos netos, água é essencial. O mundo está preocupado com isso. Portanto, meio ambiente precisa ser levado em conta, precisa acenar o Fundo Municipal de Saneamento e de Meio Ambiente. A meio ambiente precisa de ajuda para preservar realmente o futuro da nossa cidade, o futuro da população do Brasil e até do mundo. Obrigado, e vou protocolar realmente as nossas considerações da diretoria da Associação de Moradores da Vila Bela e Bela Vista e da Nossa Senhora da Saúde, que também somam-se ao processo de retirada da palavra multifamiliar do artigo 38, inciso 1. Não é isso? Obrigado. Pode entregar para ele, para o Ricardo, aí, vereador Sérgio. Ex-vereador Sérgio, sempre vereador, será protocolado. Sérgio, o senhor trouxe uma cópia no protocolo? Por favor, pega lá. Próximo inscrito para falar é Claudinei Massulo, pelo Jardim São Paulo. Não tem. Qualquer coisa foi recebido pela mesa. Pessoal, boa noite. Gostaria de agradecer à mesa diretora, a todos os vereadores que estão aqui, Julinho, que nos atendeu, apesar de estar com o tempo curto, acho que a Mônica comentou, e o Jardim São Paulo entrou aí no finalzinho. Mas eu acho que todo mundo falou, todo mundo foi ouvido, a gente sabe que Rio Claro tem vários problemas, mas está aqui a população que votou em vocês. Se vocês estão aí, é porque alguém daqui votou ou a cidade colocou. Então, independente do tempo, da janela, se eu trabalho com isso, se eu não trabalho com aquilo, talvez adiar uma coisa que parece que está com pressa de ser feita,
e se planejar um pouquinho mais e ouvir um pouquinho mais, independente de ter tido 10, 20, 30 reuniões, a gente está vendo lá o que os nossos amigos do Sul estão passando. A verticalização, como foi comentado, pode ser o futuro. Mas, então, quando cria-se o bairro, por que já não cria com a tubulação correta pensando nisso? Claudinei, mas lá no passado não tinha isso. Tinha. Tinha porque a engenharia já é antiga, é uma ciência. Então, a gente, hoje, protocolou, com 280 assinaturas, o Jardim São Paulo, e vamos postergar isso também para o Ministério Público. Entrar para que não faça lá no Jardim São Paulo, que se torne ainda residencial. Tem avenidas que já têm o seu comércio lá. Tem a 16, tem a Sabor a Camine, mantém-se aquelas, e as que estão, fica como estão. Porque esse negócio de colocar clínica, colocar escritório de contabilidade, a minha casa é de esquina. Se você colocar uma de frente, já aconteceu, porque eu morei ali do lado da Unimed. Que nem eu vi na passada, eu vi no YouTube. Ah, não, mas aí tem movimento de pessoa. O cara da clínica, o cara do escritório não garante a tua segurança. É sujeira, é pé no muro. Você vai entrar, o camarada está com o carro na frente da guia rebaixada e você tem que pedir, pô. O que é isso, gente? É o povo que está pedindo. O poder é do povo. Vamos lembrar isso. Vamos respeitar isso. Está aqui, a Rita pediu, como nós lá também estávamos falando. Então, quando o povo está falando e se faz uma reunião desse nível, tem que ter planejamento até da reunião. Se tiver que chamar a atenção, vamos chamar a atenção, mas vamos respeitar, vamos ter educação. É a nossa cidade. Eu estou aqui há 55 anos. Eu vejo os jovens. Nós precisamos de emprego. Nós precisamos de emprego. Cidade sem emprego, sem educação, sem saúde, pode ter o plano diretor que for. Sabe quando que nós vamos evoluir? Nunca. Porque sem subsistência não tem nada. Não tem nada. Primeira coisa que o cidadão quer é o que os nossos conterrâneos lá, porque está lá no sul, o que é? Estão com o pé lá molhado, estão passando frio e estão discutindo que lei que vai liberar o dinheiro e tem gente morrendo. O que é isso, gente? Vamos acordar. É imposto que sai do nosso bolso. Nós precisamos acordar, não dá mais. Sabe, não dá. Eu nunca me envolvi na política, mas estou pensando para tentar mudar essa mentalidade. Não é guerra, é todo mundo. Só que quando eu estou com a conta azul, aquele meu vizinho que está com a conta vermelha, eu estou preocupado com ele? Será que eu estou? Realmente? Ou a gente fica na falácia? É no discurso? Tem gente morrendo. Não é o caso, mas é o que pode acontecer. Avenida 16, no Jardim São Paulo, há pouco tempo atrás, caiu uma mulher com o carro. A gente tem um grupo lá, mas ela não viu? Às vezes não vê. E aí nós estamos preocupados com o plano diretor, de uma coisa básica nós não conseguimos fazer. Avenida Visconde, choveu, Rio Claro vira o quê? O que quem vê de fora lembra de Rio Claro? Que a Avenida Visconde é Rio Claro. E aí nós estamos preocupados com verticalização, desculpa, tem a especulação imobiliária por detrás. Essa é que é a verdade. Essa é que é a verdade. Tem especulação, tem dinheiro. Quem tem dinheiro tem força, mas tem que lembrar que uma hora o chicote muda da mão. Uma hora muda. E a hora que mudar? Gostaria de agradecer a oportunidade. Boa noite. Obrigado, Massumo. Vou dizer que o Walter protocolou à tarde a reivindicação do Jardim São Paulo. Ricardo? O próximo inscrito é Fátima San Martin, pelo Jardim São Paulo também. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite, pessoal. Bom, depois das palavras dele, até fiquei meia tímida. Parabéns, viu? Gente, eu acho o seguinte, que o desenvolvimento, ele começa de baixo, começa da infraestrutura, começa da educação básica, começa da captação de água, do fornecimento de luz, de internet hoje em dia, certo? Não é da verticalização. Não vamos começar do fim, vamos começar do começo. Vamos começar de baixo. Quando foi construído o POEME, lá no Jardim São Paulo, na hora que abriu os esgotos para teste, a casa da Avenida 18, lá, várias casas, o esgoto voltou para dentro das casas. Da casa da Rose,
O esgoto veio para fora. Quer dizer, que estrutura que tem o bairro para falar, vamos desenvolver, vamos verticalizar? Não é assim. Não é assim. Então, vamos começar de baixo, vamos começar pela infraestrutura dos bairros, do centro, se a gente quer um desenvolvimento. Vamos buscar água. Rio Claro não tem água. Vamos buscar luz. Rio Claro não tem energia. Por que não tem? As indústrias não vêm. Tem esse fornecimento? Tem essa capacidade de se de nutrir uma fábrica, de nutrir uma indústria? E aí? E os empregos que vêm depois, e depois, e depois? Então, eu acho que assim, o plano diretor é uma medida excelente para se planejar o futuro de uma cidade. E a gente pode começar por isso, também. Não começar de lá de cima. Então vamos construir prédio, que prédio aparece. O cano lá embaixo não aparece. Né? A luz não aparece. É um poste aqui, um poste lá, eletro, que vem, não sei o quê. Quer dizer, depois do Poeme, o que aconteceu? A minha luz pisca todo dia. A lâmpada queima que nem não sei o quê. Falta água, a pressão da água é... E aí? Alguém está pensando nos proprietários que eu moro lá há 30 anos? Eu fui uma das primeiras moradoras de lá. Eu vim por isso. Eu vim de São Paulo. Eu vim buscando qualidade de vida para as minhas filhas, para criar minhas filhas. Criei. Agora tenho as minhas netas. Eu também quero isso que continue. Eu quero que as minhas netas possam brincar na rua, porque Rio Claro não tem lazer. Não tem. Tirando o Lago Azul e o Horto Florestal, onde que eu levo as minhas netas? Não tem um zoológico, um CRAS, Não tem. Entendeu? Então, gente, vamos, assim, colocar os pontos nos pontos. Né? Vamos começar do começo. Vamos começar do básico, não lá em cima. É o que eu penso. Infelizmente, que nem na educação, não adianta lá na frente eu dar cotas, não sou contra, cotas, não sei o quê, porque a escola pública não sei o quê, então vamos melhorar a escola pública, que seja igual à escola particular. Então, o brasileiro está vindo da frente para trás. Então, vamos começar, passo a passo, do começo até o fim. Isso que eu peço. Muito obrigada. Obrigado, Fátima. Próximo inscrito é o senhor Antônio Santoro, como cidadão. Boa noite a todos, boa noite aos vereadores, à comissão, os presentes, todos na plateia, todos os bairros, os representantes. Muito obrigado por dar a oportunidade para a gente poder externar a nossa contribuição. Eu ouvi algumas colocações aí e achei muito pertinentes. Vou dividir a minha colocação em 3 pontos. Um, eu elogio a todos os presentes, porque eu percebi que as pessoas sentiram a importância do plano diretor. É um instrumento que auxilia tanto o executivo como o legislativo aos rumos que a cidade venha a ter ou possa ter. Mas o mais importante é o qual nós queremos que ela tenha. Afinal, nós somos a comunidade. Nós somos a sociedade. Nós. Eu vi uma colocação muito oportuna aí de uma pessoa que colocou, não gosto de ser ostensivo, mas se há vereadores e se há um executivo, é porque houve voto. Né? Então, existem os representantes. Eu não posso reclamar. Todos os vereadores que eu conversei foram simpáticos à posição, apoiaram a posição, que é o segundo item que eu vou falar, que é com relação ao tempo. Falei com o Júlio numa reunião que houve lá no clube, no Jardim Floridiano, no clube, né? O Julinho estava lá, sentiu e sensibilizou-se com as pessoas, com o que a gente colocou. Por quê? Porque realmente a gente está vendo uma espécie de toque de caixa para resolver um problema muito complexo. Olha, eu trabalho com isso há 40 anos e é um problema sério.
Eu não posso falar que a Câmara não sabe, porque eu já estive nessa casa 2 vezes, a convite, né? Então, eu expus isso, coloquei para os vereadores, vários me procuraram, fizemos até comissões, né? Não quero ficar intimando aqui, mas o Serginho estava, o Leonhard também ouviu, então, quer dizer, houve essa preocupação. Então, eu acho isso importante. Isso chama-se amadurecimento da sociedade sociopolítica. O segundo ponto é o teor do plano diretor. Eu vou repetir algumas coisas, me perdoe quem já ouviu minhas colocações, mas algumas coisas, infelizmente, se repetem, porque os fatos não mudaram. Se os fatos estivessem mudando, eu teria mudado a minha colocação. Então, vamos lá, não é quantitativamente, mas eu estou dizendo qualitativamente. Então, vamos lá. Em planos diretores anteriores, a gente tinha 200 e tantas páginas. O quê? Na linha principal, que é a lei do plano diretor. A lei. Nessas nós temos 122. Existe aí um adensamento que eu vi e é falho. A gente percebe uma confusão na elaboração, que é natural. É natural. O que é confusão? É você tentar legislar, colocar dentro da lei maior a lei complementar. Isso não é possível. Isso não é possível. Isso acontece em vários momentos. Então, onde que esses momentos se chocam? Vou dar só 3 exemplos didáticos. Área de expansão do município. Parte-se de uma premissa equivocada. Tem estudos, eu acho interessante, me perdoe fazer um paralelo. Esses dias eu vi numa notícia, claro, não nas grandes massas, que foi pago 3,5 milhões para fazer um estudo na região sul, do Rio Grande do Sul, e que denunciaram lá o problema de possível enchente. 3,5 milhões para saber que ia dar isso. E, lamentavelmente, deu. Para não dizer que nós temos memória fraca, né, brasileira, essa subestimação eu não gosto. Alguém deve lembrar do governo Dilma, que ela fez uma catástrofe em Petrópolis. Houve também uma chuva, desmoronamento, falou que ia criar um monte de coisa, gastou milhões e não fez nada. Um plano de monitoramento nacional. Eu achei muito bonito, porque eu sou geógrafo, para quem não sabe, sou engenheiro também, e o grupo de geógrafos postaram uma coisa muito interessante, mas extremamente didática. Um mapa do Rio Grande do Sul de 1966, onde constava lá, e consta, claro, o mapa existe, todas as áreas de inundação. Todos os lugares que ocorreram aí as inundações e as mortes que, infelizmente, estão acontecendo. Por que eu estou falando isso? Para ser didático. Nós temos um plano diretor de 92, nós fizemos um diagnóstico, tive o privilégio de trabalhar com várias pessoas da época. O que é um plano diretor? Ele tem que ser... Tem uma prorrogação? Não. O plano diretor, ele tem... Obrigado, presidente. O plano diretor, ele tem que ter uma continuidade. A lei principal não se deve mexer. A lei não. As leis ordinárias ou complementares, sim, onde se fizer necessário. Presta atenção no tema, no português. Onde se fizer necessário. E é isso que aconteceu com o Rio Claro. E a gente vê umas premissas, ou seja, alguns pontos de partida que parece que são questões indiscutíveis, que são questões pétreas. Olha, Rio Claro precisa crescer para cima. Não é verdade. Rio Claro tem vazios urbanos muito grandes. Segunda coisa, Rio Claro pode crescer. Não, Rio Claro deveria desenvolver-se e não crescer. Crescer traz problemas, esses problemas muito sérios. Ah, mas você é contra o crescimento da cidade? Não, filho. Eu sou a favor do desenvolvimento, qualidade de vida, sustentabilidade e assim por diante. Consequentemente, nós temos um problema criado. Premissas mal colocadas. Área rural esquecida. Ah, mas por quê? Porque lá tem 1.000 votos, mas um bairro tal tem 10.000. Espera um pouquinho, cidadão é cidadão. Cidadão é cidadão, tem os mesmos direitos. Ou nós estamos falando só quantitativamente? Que nós queremos saber assim, você me dá voto, o outro não dá. Não vou me eleger com você, se vira. Eu tive apoio de vários, do colega, do vereador, com relação à nossa ponte lá, rural.
E eu vi aqui algumas pessoas dizendo, os mineradores arrebentam, os canavieiros arrebentam. Mentira, nós arrumamos várias pontes, várias vezes. O que não deu para sustentar toda ela, porque nós não tínhamos lá a população do bairro vizinho que depredava e desmontaram a ponte que foi colocada. Então, são coisas de educação, etc. E calma, última colocação. Eu venho colocar porque vários bairros me colocaram, me procuraram, porque, graças a Deus, uma experiência boa. Fui presidente do Condema por 2 vezes, e a gente viu que o Condema era deliberativo, e hoje não é mais. Falei com o Leonardo, falei com o Serginho, falei com o Delator, para a gente poder rever isso daí. Por quê? Porque ele é um instrumento que contribui para a administração do município. É a questão da água suja, por quê? Porque há um problema com a PPP, nós precisamos discutir o que está acontecendo. Outra coisa que eu não vi ninguém falando aqui, as estações de tratamento de esgoto para a qualidade de vida. Nós não estamos com 100% da qualidade de tratamento de esgoto. Nós não estamos. Existem alguns dados aí fantásticos, fictícios. Eu já falei várias vezes. Isso, o senhor colocou. O senhor esteve comigo lá na região. Então, eu tenho certeza que o Legislativo está sensível. A última questão é essa. Não é pedir ou implorar por um prazo. Não é isso. É direito nosso, eu acho que da população, poder discutir isso. E, ao contrário, os vereadores deveriam, o executivo, se sentir lisonjeados com a participação popular. E sem demagogia, sem número, sem retranca. E, obviamente, eu já falei aqui e vou falar, tem que sistematizá-la, como a gente fez no plano de 2007, como nós fizemos em 92. Por quê? Eu escutei esses dias aqui uma pessoa falando assim, o Ministério Público está exigindo que a gente faça, querendo dizer, justificando que é toque de caixa. Olha, vamos olhar por um outro prisma? Por que o Ministério Público está cobrando? Porque não tem. Porque nos últimos 30 anos foi só enrolação. Nós não tivemos um plano diretor nos últimos 20 anos. E se teve alguém a se arrojar a dizer que teve, ele era contraditório, porque a lei básica era de um e a parte de lei complementar não tinha. Então, ficava assim, o samba do crioulo. Tenho prova disso. Sou engenheiro, trabalho, protocolo, todo dia faço protocolo na prefeitura, e os técnicos iam visitar a minha obra e falavam assim, nós precisamos ver isso aí, o senhor pode ir lá discutir com a gente? Cansei de ir. Por quê? Porque não tinha base legal. E sempre dando um jeitinho. E outra coisa que eu quero dizer, mas pelo amor de Deus, vocês têm que sentir isso. Rio Claro, década de 70, foi uma das primeiras em qualidade do Brasil, não da região. Hoje nós temos Piracicaba. Então, para isso, eu peço o seguinte para vocês, para fazer um levantamento com acuidade, com detalhe, com confiança, nós temos que fazer um levantamento concreto da cidade. É o que a gente chama um diagnóstico da cidade, que se chama um aerolevantamento, aerofotogrametria, que a gente fala, que dá para a gente perceber, por exemplo, para todo mundo que está aqui, eu escutei alguém falando de imposto, que é muito importante, a pessoa faz lá sua piscininha em casa, e pega lá, o terreno dele está com medícula e já tem 2 casas com 2 andares lá. A aerofotogrametria pega isso. E ela tem poder legal. Ela vai lá e vai cobrar o justo. Porque não é justo a gente pagar pelo outro, ninguém pagar, e faltar dinheiro no caixa. E a gente não ter projetos e nem planos. E fica meu protesto aqui com relação ao meio ambiente, que nós tínhamos o fundo do meio ambiente. E esse fundo caiu no fundo aí, ninguém sabe onde está. Eu não vi. Cai numa vala comum. Para quê? Para questões ambientais. Obrigado, desculpe. Obrigado ao presidente que me deu aí 2 prorrogações. Muito obrigado a todos pela atenção. Obrigado à população. Até mais. Obrigado, Antônio. Ricardo, tem mais um... Alguém queria protocolar? Não tem mais inscritos. Não, mas alguém tinha que protocolar? Pode chegar até o Ricardo ali, faz favor. Antes, fazer umas pequenas... Ouvi atentamente aqui todas as pessoas aqui que fizeram essa explanação. Quando o Cauã fala e o João aqui também falou,
Marco Masson falou umas coisas aí. É importante a verticalização, temos que defender, outros que são contra. Depende do bairro, a verticalização, eu sou até contrário, porque a gente tem que ver, porque, como foi falado aqui, está enterrado embaixo ou não. Então, adensamento populacional, em alguns pontos dessa cidade, fica muito ruim. Agora, voltando ao centro da cidade, hoje, o nosso centro é preocupante, não só Rio Claro. Todos os municípios, praticamente, São Paulo, a gente vê que o centro lá está acabado. Você vai falar, bem? Então, concluir. Pode falar, bem. Tá. Se encontra agora para falar Carmen Baciotti, pelo Jardim São Paulo. Boa noite a todos. Eu gostaria de falar, primeiro, em respeito a todos que se demonstraram contrários à minha opinião, que eu vou expor aqui, mas é um direito e com muito respeito. Eu sou rioclarense, nata, e moro há 40 anos no Jardim São Paulo, na primeira rua do Jardim São Paulo 1, um lugar ótimo. E, em segundo lugar, eu quero falar que eu tenho alguns pontos desse plano, dessa revisão, com os quais eu também concordo com vocês, que deve ser levado em conta a verticalização quase que indiscriminada que a gente vê na cidade. Eu acho isso tem um reflexo muito ruim para quem não mora em prédio, mora em casas. Eu concordo plenamente que deva ter a atenção maior em relação à infraestrutura antes de qualquer alteração. Tá? Eu moro no Jardim São Paulo, na Avenida 16, ali próximo, onde alaga. Eu moro no Jardim São Paulo, onde tem o Poeme. Quer dizer, eu moro no Jardim São Paulo 1, mas o Poeme é logo assim. E eu queria destacar o seguinte, como muita gente disse aqui, quando nós mudamos para lá, nós também pagamos bem caro pelo terreno, nós pagamos para morar num bairro residencial. Só que isso, para mim, hoje já não importa tanto quanto está importando para vocês. Temos uma clínica de olhos no meu quarteirão, que eu agradeço muito pelo funcionamento. Certo? Temos também uma imobiliária na frente da minha casa, que não se identifica, porque, como é bairro residencial, ela não pode se identificar. Temos dentista, que não pode se identificar. E eu acho isso muito prejudicial. Ninguém aqui levou em conta o fator segurança. O nosso bairro é um bairro, como a maioria de vocês, Bela Vista, Floridiana, vocês devem concordar comigo, que está se tornando um bairro envelhecido. Não se sintam ofendidos, porque estou falando primeiro por mim. Eu sou uma idosa. E hoje eu me preocupo muito mais com segurança do que com sossego. Tá? E essa clínica veio fazer um bem danado para a minha rua, apesar dela fazer parte da Avenida 16. Certo? Por quê? Porque ali pode. O movimento que ela provoca me dá segurança de entrar e sair na minha casa durante os dias de semana tranquilamente, o que não acontece nos finais de semana. Então, eu gostaria de primeiro lembrar, o plano diretor nunca falou em colocar indústria nem comércio nos nossos bairros. Falou serviço. Comércio não é serviço. Serviço pode ser clínica, advogado, Jardim São Paulo. Bom, aí é uma questão de fiscalização, não uma coisa de plano diretor. Agora, o que eu te falo? O que eu falo é o seguinte: existem como eu disse, clínicas, tudo por baixo do pano. E isso, além de tudo, lesa o município, porque não recolhe como CNPJ, recolhe como IPTU. E eu vou falar uma coisa para vocês, muito particular, já que muita gente colocou da sua própria vida, vou falar da minha. Há 5 anos, eu coloquei a minha casa à venda.
É um terreno ótimo, uma casa ótima, certo? Só que estamos, só eu e meu marido, resolvemos ir para um apartamento no Poeme. Desistimos. Sabem por quê? Eu espero que vocês nunca coloquem à venda os seus imóveis, porque, se forem colocar, vão se decepcionar profundamente. O valor dos nossos imóveis não é metade do que nós pagamos. Sabem por quê? Porque hoje o pessoal quer morar num condomínio, o pessoal quer segurança. Então, eles preferem morar numa casa minúscula, por um preço maior do que, no caso da minha, que é enorme, para ter segurança. Então, eu aqui represento o Jardim São Paulo, me envolvo, sou favorável. Eu represento, meu bem, eu moro lá. Vocês colocaram que estavam representando, vocês não me ouviram? Bom, que maioria? Vocês não me ouviram? Bom, gente, se vocês permitirem, eu não dei a parte em ninguém. Então, por favor, me deixem colocar a minha ideia. Tá? Eu sou totalmente favorável à instalação de clínicas, de escritórios, sabe? Porque nos dão segurança. Quanto a pôr o carro na frente da garagem, o pé na parede, isso já é uma questão de educação. Tá? E isso vem de baixo. Não é no caso do bairro. Tá? Então, vocês me desculpem contrariá-los, mas é o que eu penso, é o que eu sinto. Muito obrigado. Tem mais alguém inscrito, Ricardo? Tem. Tá, como? Maria Irene só vai dar uma palavrinha. É só uma palavrinha rápida. Eu quero dar o apoio para a Carme, sou vizinha da Carme, e quero dizer, o Jardim São Paulo está representado por um grande número de pessoas, que eu acho que é o Jardim São Paulo lá de 2, lá embaixo, que lá tem prédio. No 1 não tem verticalização ainda, tá? Não tem. Eu apoio a Carme totalmente, pelo fato de que nosso bairro é um bairro que está diretamente ali, o fundo é toda a 14, estamos convivendo com o comércio. Então, na 16, na 15, que no caso a gente mora na rua 15, tem alguns comércios, e um deles é o do meu filho, que é dentista, que não pode... Olha, ele não pode regularizar por uma burrice das pessoas, que Pessoal, não peço percebem... respeito. Peço respeito, pessoal. Deixa, que não percebem... Espera aí. Que não percebem que avança as ideias, avança, o mundo muda, gente. Faz 40 anos que eu moro lá, só um instantinho. 40 anos que eu moro lá, convivo com as pessoas lá perto e não tem nenhum problema com a clínica que tem do nosso lado. Não tem nenhum problema, não tem barulho, não tem sujeira, não tem nada, gente. Se for do jeito que eles falaram, que serviços, não vai ter problema, gente. Basta apenas que seja fiscalizado para que sejam serviços. Eu acho que isso daí é uma coisa que é necessária para que haja uma convivência boa ali naquela região ali, gente. Você entendeu? É um serviço. Tem mais alguém falar, ele Ricardo? usa, mas não tem Ricardo. barulho nenhum. Pessoal, Pode perguntar para o vizinho do lado que ele nem ouve. pessoal. Não ouve. Todos têm o direito de se manifestar. Vocês se manifestaram contra, as pessoas estão Assim manifestando a como favor. eu Então, ouvi o que vocês têm a dizer, eu respeito. Verticalização a gente não quer oficina, a gente não quer coisas, bares, a gente não quer esse tipo de coisa. A gente não quer esse tipo de coisa, mas serviços simples e que fossem fiscalizados, poderia haver. Mas deve haver, até pelos vizinhos, gente. Até pelos vizinhos deve haver fiscalização. Certo? Agora, quanto
quanto ao que vocês estão pedindo, eu respeito. Cada um tem a sua opinião. Agora, a minha também tem que ser respeitada. Não, desculpa, gente, desculpa. Tá, peço desculpa. Foi assim, fui mal colocada. Mas acho que a gente tem que evoluir. A mente da gente não pode ficar 40 anos atrás, gente. Desculpa ter que falar, porque a gente tem que colocar, não posso ir embora com uma coisa entalada. Muito obrigado. Olha... Pessoal, vamos respeitar. Se alguém quiser falar novamente, se inscreve para poder falar, gente. Mas vamos respeitar quando o outro estiver falando. Tem mais alguém para falar? Se encontra-se para falar agora a Madalena César, pelo Jardim Floridiana. Posso falar? Boa noite a todos. Eu estou aqui para aproveitar, deixa que ela acabou de colocar, que nós temos agora um problema seríssimo no Floridiana. Apareceu lá uma empresa que entrou nessa de pode isso, não pode aquilo, e, de repente, já aparece um elefante branco. Foi feito na M19, quase em frente ali da Pazeto, construíram uma empresa de inseticida que cuida de cupim de solo e outras coisas. Simplesmente, nós temos por obrigação no bairro de ter recuo de 1,5 metro de cada lado. Não foi respeitado. Fizeram um caixão fechado, entra caminhão, o cheiro de inseticida é forte, o mau cheiro é forte. E os vizinhos do lado, atualmente, estão tendo que chamar a cada 20, 30 dias o DAI para vir desentupir o esgoto, porque eles lavam os caminhões e tudo vai para o esgoto e está incomodando o pessoal. Agora, essa senhora, com toda a boa intenção dela, não existe fiscalização, porque se existisse, não tinha acontecido isso. Como é que aprovaram esse absurdo no bairro? Eu pergunto para a senhora, o nosso medo não é o advogado, o dentista, isso, aquilo, não. É o que vem junto. E a gente sabe que no nosso bairro já tem uma loja de colchão, travesseiro, sei lá, já tem uma serralheria no fundo do quintal. Não existe fiscalização. Então, o nosso medo não é de deixar profissões de pequeno impacto, porque atrás dele vem outras coisas. Esse da M19 é uma aberração. É uma aberração. Quem que autorizou? Segundo o Jolinho, eles tiveram autorização até da CETESB, é isso? Ali, bom, termina-se um pouco... Então, eu estou dizendo que quando eu pergunto para você, você diz que ele tinha todas as autorizações. Eu não entendo isso. Não dá para a cabeça da gente. Se não pode para João, não pode para Joaquim. Certo? E outras coisas que os vizinhos veem em relação à empresa. É uma judiação. Isso não era permitido. É só isso que eu queria colocar. Porque eu apoio aquela senhora... Ricardo, só vou responder que a Madalena quer citar meu nome. É o seguinte, essa empresa que está instalada na M19, ela está instalada num CAD. E ali permite, ela está de acordo com a lei.
Já foi explicado para você, Madalena, várias vezes, inclusive no dia que nós tivemos uma reunião no NAM. Essa empresa, para ela atuar, ela trabalha com esgotamento, essas coisas. Ela tem licença da CETESB. Ela tem, legalizada. Agora, se ela estiver provocando alguma coisa que você falou, se ela estiver lançando resíduos no esgoto, tudo bem. Não, calma, se ela estiver, podemos sugerir que o secretário do Meio Ambiente, está aqui o secretário, ele vai fazer uma vistoria. Agora, que a empresa está legalmente instalada, ela está, porque ela está no CAD. E o CAD é permitido. É como ali, infelizmente, no Paulistão. Já conversei com a Secretaria de Mobilidade para verificar as coisas dos caminhões, ver o que a gente pode fazer. Paulistão está no CAD e está de acordo com a lei. Então, por isso que eu sempre falo, temos que verificar os CAD, temos que verificar tudo. Não é só do Floridiano, Jardim América, estou falando, em todos os bairros correspondentes. Ali na M19, a empresa está legalizada. Volto a falar para você, né, Madalena? Já falei várias vezes. Então, é o seguinte, o secretário do Meio Ambiente está aqui, ele vai ficar. A empresa foi explicada que ele não precisa ter recuo quando a empresa, do barracão, não precisa. Então, é o seguinte, Ricardo, próximo, o Igor. O CAD é os corredores que pode ter. Quando que foi aprovado o CAD? Porque desde que eu moro lá, eu nunca soube que a 19 era CAD. A 19, a Avenida Brasil, é CAD. Está no plano diretor de 2017. Mas o plano de 2017 foi terminado? Foi? Foi. Foi? É, falta de conhecimento para a gente. Tudo bem. Tá, encontra-se agora para falar Igor Olimeyer, pela Zona Rural. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Tenho alguns amigos aqui na casa, já cumprimento a todos. Agradeço o espaço por estar falando um pouquinho aqui sobre a zona rural do nosso município. Eu vi muito falar em desenvolvimento, é uma palavra que todos que vieram aqui quase falaram sobre desenvolvimento. Mas como falar em desenvolvimento, demorando 10 meses para sair uma ponte do Corumbataí. Como falar em desenvolvimento, uma ponte do Quilombo, há 14 anos quase lá sem ponte. Como é que a gente vai falar em desenvolvimento se nós não temos polícia? Tivemos aí um latrocínio, sexta-feira, na zona rural. Então, eu acredito aqui que todos se alimentaram, todos almoçaram, tomaram café, né? E ninguém se lembra do produtor rural, que é pouquíssimo valorizado aqui no nosso município, na nossa região, né? Eu gostaria muito, eu trabalho no Sindicato Rural há 15 anos, e eu gostaria muito que vocês tivessem um cuidado com o produtor rural. Peço a eles, todas as vezes que eu venho aqui, eu acompanho a sessão da Câmara semanalmente, eu venho aqui, eu peço, gente, arrume essa ponte para nós, a gente precisa dessa ponte, está acontecendo roubo, está acontecendo furto, tem gado sendo morto no pasto, deixa a cabeça na porteira. Não é possível achar isso normal, gente. Aí, conclui a ponte está liberada. Graças a Deus, a ponte está liberada. Sem guarda. Aí, como que uma pessoa, uma senhora de idade, uma criança, aquilo ali é passagem de ciclista. E aí, não tem guarda na ponte. Sendo que, há uma semana, 10 dias atrás, tivemos um acidente aí com vítima fatal de uma moça que caiu da ponte. Tudo bem, era uma outra altura, mas a gente precisa de guarda, a gente precisa de segurança. Segurança na ponte, a gente precisa de viatura na rua, a gente precisa... Vamos falar em desenvolvimento, mas vamos olhar para o produtor, para quem produz o alimento nosso, que a gente come diariamente. É isso que eu peço só. Eu peço para todos aqui cuidado com o produtor rural. Só isso. Agradeço a todos o espaço aí.
Próximo, Ricardo. Encontra-se agora para falar Thaís Pericinoto, pela Associação Bairro da Bela Vista. O guarda-reio, é o protetor lateral. Boa noite a todos. Meu nome é Thaís, né? Sou fisioterapeuta, moro na Bela Vista, próximo ao supermercado Pantoja. E é por isso que eu estou aqui pedindo uma ajuda para vocês, porque o mercado ele não tem um espaço para carga e descarga. Isso, por lei, é obrigatório, né? E eles fazem essa carga e descarga na rua. É o dia todo o movimento de caminhões, os caminhões frigoríficos com o motor ligado na porta de casa e estacionam de forma irregular. Um do lado do outro, emparelhado, que fecha a rua. Ali fica um terminal de cargas. Esse problema, eu acho que faz parte do desenvolvimento da cidade, porque nós temos diversos supermercados aqui na cidade com o mesmo problema. Estou me solidarizando com a Mari ali, que falou do supermercado Paulistão, né, que, embora tenha área grande de descarga para carregamentos, ele ocupa a rua também, a via pública. Tem o supermercado do Quali, que tem uma amiga que mora ali perto também, que tem o mesmo problema. Então, eu acho que isso é um problema grande para os moradores. O barulho, o estacionamento na porta da garagem dos outros. Não adianta chamar a polícia nessa hora, né? Eu acho que tem que acionar o dono do supermercado, porque os caminhoneiros ninguém vai conseguir segurar. Então, tem que ver deles terem um lugar para carga e descarga dos suprimentos deles, né? Então, eu peço para os senhores que olhem com carinho para isso. Muito obrigada. Boa noite. Mais alguém, Ricardo? Oi? A Larissa Tomazella vai falar. Boa noite a todos. Eu me senti representada pelo Igor, porque eu cresci na área rural, eu nasci na área rural, hoje eu sou moradora do Jardim São Paulo, mas eu trabalho na área rural ainda. Nós temos cerâmica de tijolos, de blocos, na localidade, onde tem várias outras cerâmicas também. E, além da precariedade das estradas de terra, do fechamento do bairro São Bento, que a gente está trancado lá, o que impossibilita o tráfego de caminhões ali, porque fica complicado, não tem estrada. É caminhão pesado, né, que precisa escoar a produção ali. A gente não tem esse apoio. Por mais que eu cobre, eles me conhecem, eu sempre estou cobrando. Mas é uma situação difícil, não tem ponte, não tem estrada, e, além de tudo, a entrada que tem acesso à rodovia está fechada, que está difícil de resolver. E, além disso, além desse problema da estrada, de tudo isso, tem essa questão do plano diretor, que, quando vai ter alguma ampliação, alguma coisa na cerâmica, na produção industrial, diz que ali não pode haver produção industrial no bairro São Bento. Então, precisava rever, pelo menos, essa questão das indústrias que já estão instaladas ali, porque são várias, para poder, toda vez que precisa de uma certidão de diretrizes, é um processo burocrático, precisa justificar muitas coisas, demora a sair e não consegue ampliar o nosso trabalho, não evolui, porque demora muito para pedir uma certidão para uma ampliação, para qualquer mudança que vai ser feita. Então, eu gostaria de que fosse revisto isso e pensado mais com carinho nessa situação, pelo menos para as empresas que já existem ali há mais de 50 anos. Obrigada. Próximo. Não tem mais.
Então, terminar a minha colocação, mais então, para a gente ter mais ninguém. Quando a gente estava falando do centro, é preocupante que eu estava falando, não só Rio Claro, toda a cidade. Porque hoje, o centro, a gente vê a parte de moradia, bancos, e o comércio em geral, gente, ele vai procurar onde está o cliente. O comércio, ele vai para os bairros mais afastados, onde está o público. A gente vê, Serginho, o caso dos supermercados. O supermercado está expandindo aonde está o público. Eu falo isso porque, de experiência própria, quando foi ter uma loja, na época de Cervezão estava em desenvolvimento, na época de 70 e pouco, 80, era para lá. Então, está indo fora. Agora, é preocupante porque é o seguinte, o centro a gente não pode verticalizar, é tombado, tem um monte de coisa empecilho. Fora, uma outras coisas que o aluguel para a empresa vir montar, um comércio, na realidade, vir montar no centro, é muito maior que nos bairros mais afastados, eu falo de periferia, mas não chamo de periferia, porque não existe periferia em Rio Claro, existem os bairros lindeiros aos centros. Mas temos que analisar todos esses pontos. Citei o centro aqui, porque o que nós ouvimos aqui hoje foi praticamente 3 a 4 pontos. O zoneamento em 4 bairros, a verticalização, e alguma coisa voltada, que agora o Tomazella falou, da indústria, que na zona rural. A zona rural, geralmente, se pode pôr uma indústria voltada que seja adequada à zona rural. Isso aí eu acho, na minha opinião, gente, eu acho que é errado também, porque se você pôr uma indústria em algum lugar da zona rural, você tem espaço para escoamento, espaço para trabalhar evitando o transtorno. Mas, infelizmente, nós temos os distritos industriais nossos, temos que aprovar outro distrito industrial. Agora, eu falo, o distrito industrial nosso é de 1970. Então, o distrito industrial nosso, até hoje, não está totalmente adensado. Então, nós temos que rever muito. Rio Claro não tem área para construir. Temos área para construir, sim, para a indústria vir. O grande problema é outra coisa. É o preço da terra em Rio Claro. É o preço do metro quadrado. Então, hoje eu conversei com um proprietário rural aí de um sítio. Ele é do lado ali do aterro sanitário, onde vai ser o novo distrito industrial. A expansão vai chegar lá, já está lá. Futuramente, aquilo ali vai ser a mesma coisa onde está o distrito industrial 1. Hoje, as empresas estão trabalhando cada vez mais enxuta, de metros quadrados. Não tem mais aquelas empresas grandes. A turma está trabalhando, a maior parte hoje, dependendo da coisa, home office, outras coisas mais. Mas nós temos que trabalhar, ver o que a população está pedindo. Vocês estiveram aqui hoje, agradeço a presença de todos vocês. Temos que ouvir a voz de vocês. Eu estive fazendo uma consulta pública no Floridiana, Jardim América. Então, esses bairros, Jardim São Paulo, não tive presente, mas eu estive conversando com várias pessoas do Jardim São Paulo. Eu tenho consultado as pessoas que moram no bairro. Então, às vezes a pessoa, o vereador não faz nada, tem vereador que não esteve aqui, mas tem vereador que ele está ciente do que vai ser feito também, mesmo não estando aqui. Então, todos os vereadores da casa sabem o que vai fazer. E os vereadores, a gente percorre toda a cidade, sabe o que pode acontecer na cidade. A comissão aqui do plano diretor elaborou muito bem esse plano diretor. Quando o Santoro fala aqui, calma, gente, cada um tem uma opinião. Eles elaboraram o plano diretor. Nós estamos ouvindo vocês também. Agora, o Santoro fala, mais prazo, isso aqui, não, gente, o Maçom falou, teve 4 audiências públicas, a 4ª hoje. As reivindicações aqui foram as mesmas. Nós estamos a 1h e 40 minutos, tirando meu tempo, falando das mesmas reivindicações. Eu acho que é pertinente as reivindicações. Nós podemos fazer mais 10 reuniões, vai ser as mesmas reivindicações. O que a gente tem que ter é seriedade, agora na hora de votar, e ver o que precisa ser feito. Ouvir os dois lados. Ouvir aquele que necessita
pega um colega para trabalhar, lá pode ser no bairro ou não, e ouvir aquele que mora no bairro. Isso que precisamos. Ter uma consciência plena do que vai ser votado. Porque, como eu falei aqui, foi poucas coisas de reivindicações aqui do plano diretor. Temos algumas sugestões que já foi protocolado na Câmara. Até nós vamos discutir sobre isso aí, para ver o que se pode ser feito, de acordo com totalmente a lei. Até queria aqui ter um estudo de viabilidade e alteração do PL 140 de 2023. Ela não trouxe uma cópia, mas está sendo protocolado no Jardim Nossa Senhora da Saúde 2. É responsável técnica, arquiteta urbanística, a Caroline Candeeiro. Está aqui, quer dar registrado, vai ser protocolado aqui também, mesmo não tendo um protocolo para devolver para você, mas está gravado aqui. Estaremos ouvindo, verificando, conversando com a equipe técnica que elaborou o plano diretor. Pode falar para mim, mas a Câmara teria que contratar uma empresa para consulta técnica, como foi falado. Não precisamos, gente. Eu confio plenamente na equipe técnica que fez o plano diretor e confio na população que mora nos bairros. Eu também moro no bairro. Eu sei como funciona. Eu não gostaria de morar num apartamento, eu detesto. Meu filho mora no apartamento, eu vou lá, eu quero ir embora. Então, assim, eu prefiro morar na minha casa, residência. Então, gente, vocês podem confiar aqui nos vereadores. O vereador vai fazer o melhor possível para vocês. Não é só a comissão do meio ambiente, que é composta por mim, por Geraldo e a Carol. Nós somos 19 vereadores. Todos os 19 vereadores terão voz aqui na comissão. Nós vamos conversar um a um. E na hora de votar, todos os 19 vereadores estão de plena consciência no que está votando, para o bem de nossa cidade. Então, eu vejo, converso, São Paulo tem ido muito lá, todo mundo está falando, São Paulo está acabando no centro de São Paulo, não tem mais pessoas morando, acabou o comércio. Tem cidades que eu verifiquei, o comércio é embaixo, a residência em cima, onde tem o adensamento da população. Trazer as pessoas mais perto do emprego é a questão que a turma fala, cidades inteligentes. É trazer o adensamento próximo, a turma não se deslocar muito longe. Hoje, nós temos uma pessoa que mora lá no Jardim das Nações, vai trabalhar lá na... Puxa, na Torre, aquela empresa perto de Japi, lá... No PR? No PR, lá, né, Japi. Então, ele demora... O transtorno que ele tem de atravessar a cidade. Então, a gente tem que trazer as pessoas próximas do emprego. Estou falando que ele tem que... bairro residencial, isso aqui estou falando no modo geral, gente. Então, nós temos que pensar em tudo isso. Eu falei aquele dia, fui na reunião, foi pedido de vista aqui do plano diretor por 80 dias, já se passou uns 15 dias. Nós temos esse prazo aí para votar, nós vamos se reunir, a comissão, vamos acatar, vou tomar uma semana, se alguém tiver sugestão para entregar, até terça-feira, semana que vem, terça ou quarta-feira, protocolar aqui na Secretaria da Câmara, e depois disso, a comissão vai analisar as sugestões que veio, os protocolos que veio, e, após isso, podemos sentar juntamente com os vereadores, porque é um projeto complexo, é um projeto que rege a nossa cidade, o que vai determinar a nossa cidade. Então, não é um projeto só meu, do Geraldo e da Carol. Nós vamos dar o parecer, mas nós vamos ter voz todos os vereadores. Certo, Hernandes, Serginho, La Torre, Alessandro. Eu acho que aqui na Câmara nós estamos... Moisés, desculpa, Moisés. Nós temos que, plenamente, independente do partido político, não. Nós temos que ter a voz disso aí. Porque nós temos que redigir um plano bem feito, Santoro. Infelizmente, você não pode concordar com umas coisas, mas eu aceito sua opinião. Certo? Então, aqui foi falado de estrada rural, de alguma coisa que hoje, nós temos que verificar isso, mas isso aí é um outro, não é no plano diretor que vão decidir. É outra questão. Certo? Passa a palavra à Mônica, que ela quer fazer uma consideração, depois ao Geraldo, passa a palavra aos vereadores, que querem fazer uma consideração também.
Júlio, eu só quero agradecer esse mais um momento que o nosso grupo de trabalho entende como um momento de participação democrática. Eu acho isso relevante, fundamental. Sem isso, a gente não planeja a cidade, né? Então, é sempre importante que isso aconteça de forma respeitosa. A gente tem que aprender, é um amadurecimento, a gente entender opiniões contrárias e tentar conciliar, né? Então, a gente agradece todo mundo que se colocou, né? Acho que toda colocação foi legítima. Algumas são pertinentes ao plano, outras não, outras a gente vê algum equívoco conceitual mesmo, né? Porque a gente sabe que é uma peça mais técnica. A gente tem que usar algumas linguagens do urbanismo, né? Conceitos de urbanismo, assim como o advogado usa quando está em audiência, a gente também tem que usar, porque não tem outra maneira de ser, a gente está escrevendo uma lei. Então, é entender, pessoal, que cada um tem um papel nessa situação. O nosso é pegar o plano que está vigente e fazer uma atualização dele. Nós não fizemos um plano novo. E, dentro das condições que a gente tem aqui, ouvindo o maior número possível de pessoas. A nossa intenção é acertar, é ouvir, é que a gente consiga uma situação que agrade a grande maioria, né? A gente não tem aqui Rio Claro, a gente tem inúmeros bairros, não só os bairros que estão representados aqui. Nós temos 200 mil habitantes, né? Então, a gente precisa tentar conciliar várias questões. Pimentel colocou a questão do tombamento, foi falado da verticalização, a gente tem o cone aéreo, na área rural a gente tem as APAs. Então, o nosso trabalho, pessoal, o tempo todo foi ouvir e conciliar, ouvir e conciliar. Nem tudo. A gente tem morador aqui na nossa equipe do Jardim São Paulo também, né? Então, somos moradores, como o Júlio bem colocou. Então, Júlio, eu te agradeço, né? Agradeço o trabalho dos vereadores que nos acompanharam. Eu acho que a discussão na Câmara está madura. A sua fala agora, Júlio, demonstrou para a nossa equipe aqui que você está maduro para conduzir esse processo todo, né, entendendo essas dificuldades. Eu só quero dizer que a gente não tem boiada aqui, não, e que nós estamos há 1 ano das nossas audiências públicas, né? Então, quem diz que tem proposta, vamos contribuir mesmo. Acho que a gente tem que participar de forma responsável, porque o que a gente quer é acertar. Acho que todo mundo tem esse mesmo objetivo, que é acertar, e cada um coloca suas considerações de forma respeitosa. Então, agradeço mais uma oportunidade. Nós aqui somos convidados, né? E continuamos à disposição. Obrigada, boa noite a todos. Mônica, só queria destacar também aqui que a gente tem... A nossa cidade é muito cercada de muitas barreiras. Eu falo barreiras assim, tem a barreira arquitetônica. Nós temos uma zona de amortecimento de 10 quilômetros, que pega aqui da Fiina, vai até a Japi, do Ribeirão Claro até a divisa de Araras. Não se pode fazer nada ali. Então, quando a gente fala, vamos defender o produtor rural, muitas vezes essa região é pequena, a propriedade nossa. Ele envelheceu, Igor. Você sabe muito bem disso que eu estou falando. Você é do sindicato, Eduardo Varusso está aqui, é técnico agrícola. Ele envelheceu, ele não está trabalhando muito mais. E os filhos, mudou. Os filhos hoje, na cidade, não quer mais trabalhar na zona rural. Você não acha nem funcionário para trabalhar na zona rural. Então, ele quer vender a sua propriedade, alguma coisa. E a especulação imobiliária chegou na zona rural. É uma coisa que a gente tem que encarar de frente. Não só Rio Claro. Eu tenho participado da reunião em Piracicaba, Limeira, juntamente, que é o chacramento nas zonas rurais. Então, a gente tem que encarar uma outra coisa. E a zona de amortecimento, eu tenho debatido em São Paulo, na Secretaria do Meio Ambiente, com a Fundação Florestal, porque nós temos, na zona de amortecimento, uma rodovia, Rio Claro Araras, passa no meio. Quer melhor lugar para você ter uma indústria, uma área industrial na beira de rodovia? Você não pode ter naquele lugar. Não pode ter nada. Nós temos a APAS, você não permite muitas coisas fazer, que eu acho que também não permite, em tese. Porque se você respeitar, muito bem respeitado o meio ambiente, você pode fazer. Senão, muitas cidades aí não ia ter nada para fazer. Mas, enfim, eu queria destacar uma coisa aqui, um ponto, que no plano diretor eu aprendi muito com uma pessoa que está aqui no plenário, na plateia. Veio questionar, porque é o Sérgio Desderá. E quando eu não sabia das coisas, era ele que me ensinava. Então, quando eu entrei de vereador... Obrigado, Sérgio. Você ensinou muito sobre o plano diretor. Você é um cara, a turma fala, ele é petista, mas não me interessa o partido que ele é.
um cara que sabe o que vai falar, sabe ponderar dos dois lados. E um cara que, na questão de plano diretor, Sérgio, o senhor orientou muito, você lembra muito bem, plano diretor de 2013, 14, ficamos correndo para lá para cá, e depois não foi votado. Mas eu queria destacar isso aí, queria passar a palavra ao vereador Lator, vai falar, doutor? Hernani? Nosso relator. Boa noite a todos e a todas. Eu vou ser rápido, que acho que toda a população que é de interesse dentro de um plano diretor, e mesmo a comissão que está analisando o plano diretor, se manifestaram que é importante, numa casa legislativa, nós estamos ouvindo a população, estamos ouvindo a comissão que idealizou, e nós, como legislador, nesse momento estamos como legislador, para estar da melhor maneira possível, com o meu presidente, o Júlio Lopes, a membro que é a Carol, eu como relator da Comissão do Meio Ambiente, nós estarmos chegando num consenso. Eu vou só repetir a fala do nobre vereador Júlio, que nós estamos, eu aprendi muito em 2012, quando eu entrei, antes de 2012, quando eu entrei nessa casa, através do sempre vereador Sérgio Desiderá, que eu fazia parte da Comissão do Meio Ambiente, eu fui colocado na Comissão do Meio Ambiente e aprendi muito com o Sérgio e com a mesma comissão que participava na época, e o nobre vereador Júlio Lopes. Então, eu comecei a aprender um pouco, a me inteirar mais sobre o que a cidade de Rio Claro tem por merecer de estar dando não só uma moradia correta, trabalho, meio ambiente e educação, que eu ouvi muito a fala de várias pessoas, cidadãos rioclarenses, cidadãs, de estar buscando o ideal para a cidade de Rio Claro. Sabemos que em 2012, 2013, 2014 não foi votado o plano diretor. 2017 eu já participei ativamente do plano diretor. Depois ele teve mais alguns reparos. O Santoro comentou sobre nós estarmos legislando em cima de um plano diretor. Nós estamos fazendo um complemento, posso estar enganado na minha fala, mas um complemento do que é uma legislação de um plano diretor. Então, o Santoro falou muito bem em relação ao que nós podemos estar trabalhando como legislador. Mas não podemos deixar de ouvir, principalmente a população, a todas as reivindicações que a população exige e merece ser respeitada. E nós estamos trabalhando na Casa Legislativa, estou trabalhando junto com os outros vereadores, para o melhor acontecer dentro da Casa Legislativa. Sabemos, a Mônica, peço a liberdade de chamar a senhora de Mônica, que hoje faz parte desse comitê que debateu durante um ano, eu participei em quase todas audiências, ou a conversa com a população, mas uma coisa foi bem clara. Na época era dividido o que era plano diretor e o que era o Rio Claro em ação. E o rapaz Gilberto comentou muito bem que muitas pessoas não entendiam, mas faltou um pouco, teve a divulgação, teve todo um trabalho, teve toda a preparação de estar separando, através dessa comissão, as duas oportunidades. E hoje nós estamos com uma casa cheia, que é o direito da população de estar participando dentro de uma audiência, e depois vamos estar levando para os outros nobres vereadores e vereadora ao que a comissão vai estar participando junto. E como o nobre vereador Júlio comentou, existe mais uma semana para quem queira colocar algum apontamento. Mas nós tivemos 4 ou 5 apontamentos bem fortes nessa última audiência do Legislativo, mas não impede que a gente continue trabalhando junto com a população e todos os membros que estão aqui participando, e, ao mesmo tempo, aqueles que não fazem parte de uma associação, mas que têm o direito de apontar alguma oportunidade que não só o bairro, mas alguma outra localidade precisa, assim como foi citado da área rural. A Larissa comentou sobre o São Bento, as suas prioridades e, ao mesmo tempo,
a área que está fechada é devido, não é do executivo, e sim, vamos supor, da concessionária que fechou aquelas áreas de acesso para vocês estarem utilizando o direito de ir e vir. O direito de ir e vir e tirar a sua produtividade, que há mais de 50 anos, não só a senhora, mas como todos aqueles que têm o ganho, que vem de uma área rural, mas que vem de uma olaria, que faz uma telha ou faz um tijolo manualmente ou através de produtividade em sequência. Eu não vou falar muito, eu só quero agradecer e fazer parte, independente do que vai estar caminhando para um plano diretor, vai fazer parte de um crescimento e sem o aborrecimento para todos aqueles que mereçam ter um plano diretor adequado para a nossa cidade. Parabéns a Mônica, que é a coordenadora, junto com o secretário e junto com os outros membros, que essa equipe não é só os que estão aqui presentes, mas é uma equipe que trabalhou arduamente dentro de um contexto de ver o que é melhor para a nossa cidade. E não sei se foi o Santoro que comentou a respeito que não é, eu não lembro quem comentou, não é uma modificação, mas é, acima de tudo, não é um crescimento, mas é uma adequação para nós estarmos melhorando as nossas condições de vida na cidade. Não só para o Executivo, não só para o Legislativo, mas principalmente, que é o ideal, que é para a população, que é para aqueles que hoje pagam os impostos na cidade de Rio Claro e têm o direito de ter uma vida com qualidade e, acima de tudo, respeitando todas as normas e todas as leis de um plano diretor. Obrigado e uma boa noite a todos. Tá? Obrigado pela nobre presidente, de eu estar falando até demais, mas é aquilo que eu penso e que eu tenho em relação à cidade de Rio Claro. Alguém mais quer fazer uma colocação? À parte. Moisés Marques? Vereador Moisés. Bom, primeiramente, parabenizar todos que estão aqui, né? A preocupação é de todos. Dependendo de mim, aqui é o anseio da população, anseio de vocês, para que os bairros possam se manterem seguros. Então, esse é meu posicionamento na casa. A questão da verticalização, acredito que tem que ter um amadurecimento maior. Sou contrário desses bairros, já coloco aqui meu voto para vocês. E o posicionamento de vocês é super importante estar nessa casa, como também chegou agora aqui, na questão do amadurecimento, e a gente tem que olhar sempre mesmo, que nós andamos todos os dias, né, nos bairros, e entendemos a preocupação de todos vocês. Então, que depender desse vereador, nós estamos empenhados para que possa ser um anseio daquela população e daquele bairro, e acredito que os outros vereadores aqui também. Mas o meu posicionamento já deixo aqui, para que vocês possam deixar guardado aí, que a minha preocupação é igual a de vocês, em trazê-los o conforto. Sabemos o que acontece quando monta-se algo que não tem a fiscalização. Então, estamos juntos sempre. Obrigado, uma ótima noite, parabéns para vocês. Obrigado, presidente. Obrigado, Geraldo. Alguém mais? Da equipe de trabalho quer fazer uma colocação? Karine, Pedro, Mônica, Leandro. Então, acho que podemos encerrar essa segunda audiência pública. Acho que foi muito proveitosa, uma audiência pública, um debate muito importante, muito rica nos conteúdos. Acho que temos tudo para analisar aqui com a comissão, com os vereadores e pôr em votação. Aí o voto vai ser de cada um decide o seu voto, mas tenho certeza que essa comissão tem condições de analisar, juntamente com a comissão do Executivo, que fez o plano diretor, eu, o Geraldo, a Carol e os outros 16 vereadores, ou, enfim, os 19 vereadores terão plenas condições de analisar esse plano diretor. Como eu falei antes, nós poderíamos ficar aqui a noite inteira debatendo, vai ser os mesmos questionamentos, fazer outras audiências públicas, fazer os mesmos questionamentos. Então, acho que o plano diretor, pelos poucos questionamentos que foi enviado aqui nessa audiência pública e as poucas sugestões,
está muito bem elaborado pela comissão. Parabéns, Mônica, Karine, Leandro, Pedro, que está presente, o Marie, que também Obrigada, participou. Eu acho que é isso aí, a gente tem que trabalhar junto. E dou por encerrada a segunda audiência pública do PL 140/2023. Em breve estaremos votando. Eu falei para protocolar a sugestão. Protocola. Eu só queria fazer Ô, Santoro. Ô, Santoro. Santoro, Podemos eu tô conversar. Podemos conversar, não tem problema nenhum. Estou esperando as suas considerações. Faz 641 dias. Vou esperar mais quanto? Desculpa. Você não protocolou nenhum documento conosco, não Santoro, protocolou. Faz por isso que eu falo, 641 dias protocola. que nós Quem não estamos tiver esperando. protocolo- Não protocolou. Estou esclarecendo Olha, uma pergunta. A audiência já acabou. A audiência já acabou.